Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, o Misericordiador, o Senhor dos mundos, o Criador do universo. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com a gente. Essa analogia indica claramente que Paulo fazia distinção entre Jesus e Cristo. De acordo com o seu raciocínio, a lei foi determinada por Jesus e pelos seus seguidores. Deixou de ser necessária logo que o Mestre morreu, visto que agora não eram mais casados com Jesus, mas com Cristo, que trouxera uma outra lei, pelo que era necessário seguir Cristo e não Jesus. Desse modo, quem quer que fosse que seguisse o ensinamento de Jesus teria ficado perdido. Foi com essas explicações que constituiu a sua doutrina de redenção e expiação, uma teoria que Jesus certamente nunca teria ensinado. Apesar disso, foi um grande sucesso, uma vez que em poucas palavras pregava que o homem podia fazer o que quisesse sem ter que enfrentar as consequências das suas ações, desde que, no fim do dia, dissesse: "Eu acredito em Cristo". No entanto, a premissa básica do raciocínio de Paulo era falsa, uma vez que Jesus não foi crucificado nem ressuscitou, e, deste modo, as suas teorias de remissão e expiação são falaciosas. O raciocínio de Paulo teve duas consequências principais. Não só resultou em posteriores alterações à doutrina de Jesus, mas também preparou o caminho para uma alteração total da ideia que as pessoas faziam de Jesus, transformando-o de homem em concepção. Por um lado, já lhe tinha sido atribuída a divindade, mesmo quando ainda estava na terra, por alguns que ficavam maravilhados com as suas palavras e milagres, e que erradamente o consideraram mais do que um profeta. Por outro lado, alguns de seus inimigos espalharam simultaneamente o rumor de que era o Filho de Deus, esperando com isso despertar contra ele a cólera dos judeus ortodoxos por se associar com Deus. Assim, mesmo antes de ter desaparecido, tinha havido tentativas para obscurecer a sua verdadeira natureza, atribuindo-lhe a divindade. Essa figura imaginária de Cristo, que aparentemente tinha o poder de anular o que antes tinha sido ensinado por Jesus, não era obviamente de um vulgar mortal, e inevitavelmente misturou-se com a de Deus, passando assim de figura imaginária para objeto de adoração associada com Deus. Esta mudança na ênfase data a Jesus como homem para uma nova imagem de Cristo, que já era divino, possibilitou aos intelectuais da Grécia e de Roma assimilarem o que Paulo e aqueles que o seguiam pregavam na sua própria filosofia. A sua visão de existência era tripartida, e assim o discurso das igrejas de Paulo sobre Deus, o Pai e o Filho de Deus, só precisava da inclusão do Espírito Santo para formar uma trindade que combinasse com a deles. Com a passagem do tempo, estas duas figuras fundiram-se numa só. A doutrina da trindade nasceu. Não só as ideias filosóficas que predominavam naquele tempo na Grécia coloriram o ensinamento, mas também a própria linguagem da Grécia influenciou a expressão desse mesmo ensinamento, enredando e iluminando
o seu significado. A língua grega podia conter a filosofia dos gregos, mas não era suficientemente vasta nem flexível para exprimir o que Jesus tinha dito. Nem mesmo um verdadeiro seguidor de Jesus que falasse grego fluentemente poderia expressar a totalidade de seus ensinamentos por intermédio dessa linguagem, pois tinham que ser expressos por palavras diferentes. Quando chegou a época de traduzir os evangelhos do hebreu para o grego, estas limitações tornaram-se permanentes e finalmente ficaram obstruídas quando quase todos os evangelhos escritos em hebreu foram destruídos. Embora Paulo nunca tenha verdadeiramente pregado a divindade de Jesus, nem a doutrina da Trindade, a sua maneira de se exprimir e as alterações que provocou abriram as portas para estas duas ideias erradas e desbravaram o caminho para se tornarem doutrinas oficiais na Europa. E por fim foram essas doutrinas que levaram Maria a ser colocada na impossível posição de Mãe de Deus. Parece que Paulo deu a base racionalista às suas ações ao considerar que não havia ligação entre o período em que Jesus tinha vivido e o período em que ele agora vivia. Os tempos tinham mudado e as condições que predominavam agora eram tais que o ensino de Jesus ficou antiquado e não podia continuar a ser aplicado. Tornava-se, portanto, necessário encontrar novas bases éticas, o que levou Paulo a examinar cuidadosamente as circunstâncias na altura e a ensinar o que lhe parecia que lhe exigiam que acreditasse. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu de nada me farei escravo. Paulo não só rejeitou simultaneamente Moisés e Jesus, como se afirmou com a sua própria lei. Muitas pessoas, obviamente, não aceitaram isso, e Paulo respondeu dizendo o seguinte: mas se a verdade de Deus, pela minha maneira, sobressai para a sua glória, porque eu sou julgado como pecador. Romanos 3, 7, 8. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Venha visitar a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a Mesquita Nur ou Mesquita da Luz, que fica na rua Gonzaga Bastos, número 77, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Serão todos muito bem-vindos. Shukran.